Agora eu não tenho mais acesso a vocês. Pode ir, Alves? Pode, tá gravando. Bom, então nós paramos, né, no capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Nós estamos na questão 889, caridade e amor ao próximo, né? Está finalizando esse item. Onde nós paramos aqui, não há homens, pergunta Kardec, reduzidos à mendicidade por sua própria culpa, né? Nós estávamos estudando a questão da esmola, né? E agora ele está continuando a questão, desdobrando isso. Não há homens reduzidos à mendicidade por sua própria culpa, quer dizer, não há mendigos que estão nessa condição por sua própria culpa, né? Sem dúvida, nos responde a espiritualidade. Mas, se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que os levara à perda. E é disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, a espiritualidade nos remete à questão 707, e eu coloquei ela abaixo, para a gente poder refletir. Então, o que a espiritualidade está dizendo é que nós, né, na mendicidade que nos encontramos, sem dúvida é nossa culpa. Mas, se uma boa educação moral tivesse sido ensinado para praticar a lei de Deus, não teríamos caído nos excessos que nos levam sempre às perdas. Então, o Espiritismo, o que ele vem propor? Né? Que nós possamos instruirmos-nos, né? É o segundo mandamento. E um dos pilares de sustentação de tudo isso é o Espiritismo, é o Evangelho, o estudo do Evangelho no lar, né? Pelo menos uma vez por semana, coisa que não é fácil de implantar e de manter essa rotina, não é? Então, há que se ter um esforço para que a gente possa oxigenar o nosso lar, né? Para uma boa educação moral. Porque na nossa humanidade atual, nós, na maioria, numa passada de olhada do globo, nós todos somos mendigos morais. Né? Por quê? Por conta da deficiência desses ensinamentos morais. Né? Que isso, cada vez mais, na cultura e postura da nova modelo de sociedade, estamos terceirizando isso para as instituições. E a instituição não tem condição de criar e instruir nessa moral profunda, porque isso precisa de relacionamento, e isso está mais envolvido com a parte do núcleo familiar, como nós vamos estar vendo aqui. Paulo de Tarso é um exemplo de transformação moral que talvez a gente vai encontrar como uma dica de leitura, né? Nós estamos com tempo agora para ler, e é muito importante esse oxigenamento, né? E nesse romance de Emmanuel tem muitos ensinamentos morais, né? E o maior dele é a própria vida e a transformação de Paulo, narrada nesse livro. Nós vamos encontrar, né, várias vezes eu estou colocando moral heterônoma e moral autônoma. E agora eu vou mudar o termo. Moral exógena e moral endógena. Então, de onde eu ranquei isso? Nesse livrinho que cabe na palma da minha mão, bem pequenininho, Obsessão, Passe e Doutrina e a Doutrinação de Herculano Pires, numa parte do livro ele vai falar assim, que a autoridade moral, essa autoridade só a conseguimos através de uma vivência digna no mundo, sendo sempre corretos em nossas intenções e em nossos atos. E em todos os sentidos. As nossas falhas morais, não combatidas, não controladas, diminuem a nossa autoridade sobre os obsessores. Quem são os obsessores? Seja encarnado, seja desencarnado. Isso nos mostra o que é a moral.
poder espiritual que nasce da retidão do espírito. Então, eu quero ter tônus moral, não é rezar, não é acreditar em Deus, como uma fé que você acredita, mas é uma fé numa vontade de ajustar, de diminuir as falhas, combatê-las, controlá-las. Porque aí nós vamos dominando as nossas intenções e os nossos atos. E isso dá trabalho. Então não se trata da moral convencional, nos assevera Herculano, das regras da moral social, mas da individual. Porque nós podemos ter e temos no planeta várias regras sociais. Tem as regras da moral da escola, tem as regras da moral do trabalho, tem as regras da moral do trânsito. Essas regras são morais de convencionalismo das instituições. Elas não modificam a moral íntima e profunda do indivíduo. E realiza a integração espiritual do ser voltado para o bem e para a verdade. Se não fosse isso, verdade, nós não teríamos as nossas melhores mentes tramando trapaças nas guerras armamentícias. Ou escondendo, né, receitas baratas, né, de tratamento de doenças. E assim por diante. Por quê? Porque as instituições, elas estão preocupadas com um outro tipo de moral, que não é essa moral que Herculano está nos chamando. Então, atenção. Mas essa integração não se consegue com sistemas ou processos artificiais, com reformas íntimas impostas de fora para dentro, como geralmente se pensa. E, às vezes, esse é um reflexo para as nossas casas espíritas, para que a gente possamos entender realmente em profundidade o que é essa reforma íntima. Existe no alerta Herculano a moral exógena, que nos é imposta de fora pelas conveniências da convivência humana. Essa moral exógena, que vem de fora, pelo simples fato de se fundar em interesses imediatos do homem e não do ser, é a casa construída na areia, segundo a parábola evangélica de Jesus. A moral que necessitamos é a endógena, aquela que vem de dentro para fora, brota da compreensão real e profunda no sentimento da vida. É a moral espontânea, determinada por uma consciência esclarecida que não se rende aos interesses imediatistas da vida social. É completamente diferente esse tipo de moral do que a moral que andam as instituições apregoando por aí. Este é um problema em que precisamos pensar, precisamos meditar, levando a sério e a fundo para podermos adquirir a condição de doutrinar com eficiência. Quem nós vamos doutrinar? Os nossos irmãos que chegam? Nós mesmos. Nós temos que doutrinar a nós mesmos. Se eu fumo, como é que eu vou dar um passe na pessoa que quer deixar de fumar? Como é que eu vou doutrinar? Eu vou orientar uma pessoa de um desregramento de comportamento se eu o tenho em mais intensidade? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos dar ao amor compreensão e estímulo moral aos espíritos imperfeitos. O espiritismo, como acentuou Kardec, é uma questão de fundo, não de forma, é uma questão de princípios e não de formalismo. Por isso que, nesse sentido, o espiritismo não é uma religião formal, mas ela é uma religação com Deus no fundo. E aí sim a gente entende que o espiritismo passa a ser uma religião no sentido de religarmos a Deus, mas não uma religião formal, com estrutura hierárquica e com um monte de coisas, de ritos, em situações que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, a transformação moral nos resume Herculano. Né? É uma transformação para Deus ver, não para que os homens vejam. Como modificar a nossa natureza inferior?
Se somos naturais. Primeiro, compreendendo que temos essa natureza inferior e precisamos enxergá-la para modificá-la. Depois, sentindo a necessidade de transformar isso. Nossa transformação moral deve começar de dentro e não de fora. E isso é fundamental que nós entendamos, né? E isso muda, se bem compreendido, os processos de muitos hábitos e atos que fazemos na vida. Porque, às vezes, a mudança que nós, ou que eu tanto desejo, está na decisão que eu não tomo. Eu fico postergando. E eu não faço isso. E aí eu culpo todo o planeta, né? Inclusive Deus, pelas minhas desordens, desgraças, tristezas, desarmonias, de toda sorte. Então, eu vou pegar o Herculano de novo aqui no livro Centro Espírita. Né? Esses 2 livros aí vale a pena a gente ler, pode baixar em PDF, é tudo livrinho pequeno. Né? Viver e existir são 2 possibilidades do ser que se projeta na encarnação, e são completamente diferentes. Nos planos inferiores dos reinos minerais e vegetais, a vida é movimento e sensação. Mas nos estágios intermediários da animalidade, se converte em conquista e domínio, elevando-se no plano nominal a consciência de si mesmo na busca da transcendência. Esse pedacinho inteiro, né? Se a gente ler o livro da doutora Irvena, O Cérebro Triuno, vai falar disso. Os reinos inferiores, mineral e vegetal, é o quê? Relacionado a movimento e sensação. Kardec já traz isso. Né? E do reino nominal, a consciência de si mesmo, é a busca de quem? Da matéria? Não, é da transcendência. É transcender o ser. É completar o Adão e começar Jesus. Por isso que o Espiritismo vem destruir todos os conceitos materialistas. Nesse plano, o ser humano assume a responsabilidade da busca. E só existe realmente superando as fases inconscientes do seu desenvolvimento. Na medida exata em que sabe o que quer e por que quer. O que e esse porquê tem, então, de superar-se a si mesmo na conquista do como. Ou seja, de como, de que maneira poderemos continuar a elevar-nos. Assim, como a conquista material do plano animal se transforma na conquista do conhecimento de si mesmo e do seu destino transcendente, todas as demais atividades do homem levam à consciência, o que dá ao ser sua unidade. Consciente dessa unidade interna, o homem supera, então, a multiplicidade da sua própria estrutura e do mundo, revela-se nele a centelha divina, da sua origem espiritual. Ele compreende que é espírito e que esse espírito não pode desfazer-se com a morte, pois a sua essência é indestrutível e eterna. Então, se a gente estiver preocupado com o fogo do inferno, né, a nossa essência é indestrutível e eterna. Então, o conceito espírita destrói o inferno e destrói o céu material que nós tanto insistimos em construir. Esse é o momento espírita da redenção, em que o espírita capta a sua imortalidade em sua própria consciência e muda a maneira de ser diante do mundo ilusório e transitório. Desse momento em diante, o espírito se entrega ao centro espírita. Aí, só nesses momentos, a partir dele, que nós vamos ligando-se a ele. Não como um serviçal, mas como o próprio serviço em ação. A multiplicidade dos serviços no centro adquire em sua consciência a mesma unidade, conquistada por esta. Então, não importa a tarefa. Nós passamos a ser essa multiplicidade do próprio serviço. Ao mesmo tempo, a visão da unidade existencial, em que todos os serviços se fundem no serviço único da humanidade, que é o quê? Despertar nele o sentimento e a compreensão do ser
do seu dever único. Qual que é o nosso dever? Servir a Deus e ao próximo. E nós podemos fazer isso em qualquer lugar, de qualquer forma e de qualquer jeito que nós nos encontrarmos no planeta. No seu extremo, temos a vida do gigante deitado. Então, sem dúvida, se uma boa educação moral lhe tivesse sido ensinada a praticar a lei de Deus, não teríamos caído no excesso que os levaram à perda. Esse livro, A Autonomia, é basicamente todo um tratado de Canuto Abreu, que deixa seu legado e que o Paulo Henrique de Figueiredo copila isso e lança esse livro, que são 12 escritos de Canuto Abreu, aonde ele entende que o espiritismo estava se desviando e que precisaria voltar à sua origem, o seu ideal primitivo, de princípios, aonde a autonomia do ser deixou de existir para o formalismo das coisas do movimento espírita. Isso é tudo que está nesse livro. Então, Herculano já tinha alertado tudo isso, né? E foi muito criticado. Mas agora, talvez o Herculano está sendo resgatado, né? E Canuto Abreu agora também está sendo resgatado por essa obra do Paulo Henrique Figueiredo. Por isso que está escrito aí, Autonomia. Uma história jamais contada. Porque tem esse desvio de conceitos dentro do movimento, não dentro da obra de Kardec, né? E aí, esse resgate da moral exógena ou da endógena, como Herculano trata nesse pequeno livro. Então, na 707, que é uma questão que a espiritualidade nos remete, os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meios de abundância, que os cercam. O que deve ligar esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem, e em seguida, e o mais frequentemente, aos próprios homens. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de se encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, com trabalho, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos, que muito frequentemente não passam de meios para prova a vossa constância, nos afirma a espiritualidade, a vossa paciência, e pôr à prova a vossa firmeza. E a espiritualidade vai lá, fala assim, ó, procura agora no item 534. Né? Vamos lá. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria por isso influência de alguns espíritos? Né? As coisas ruins e erradas que na minha vida acontecem. É tudo culpa dos espíritos? Né? Esses obstáculos, algumas vezes, são os espíritos. Algumas vezes. Outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocaste mal. Então, o que a espiritualidade está dizendo? Pode ser um obstáculo que temos na nossa frente colocado por uma influência de alguns espíritos, algumas vezes, poucas vezes, as mais frequentemente das vezes, é nós que nos colocamos mal perante a situação. A posição e o caráter influem muito nesse direcionamento e nas consequências que advirão. Numa composição de causa e consequência, não de fatalismo. Mas se eu estou errando agora, eu estou num posicionamento ruim, e esse caráter ruim vai influenciar e reverberar nos acontecimentos futuros. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Se nós viemos com um propósito de ser um bom pai, uma boa mãe, e eu abandono tudo isso em prol de uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, essa obstinação é nossa. Eu pus isso em mim. Então não adianta eu culpar depois, lá na frente, todo o desregramento que nos acontece.
Então, nós vamos começar a entrar dentro de um processo de auto-obsessão. Que se a gente entender a resposta da espiritualidade, ela é muito maior em grau e intensidade do que a obsessão de um outro espírito para conosco. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me analiso, mais eu percebo que a minha auto-obsessão é o canal aberto de conexão a todas as perturbações que me acontecem. E aí eu tenho que ter uma moral qual? Qual moral que eu vou ter? Eu tenho que ter uma moral interna, uma moral autônoma. Então, nesse sentido, muda o meu olhar para com o mundo, para com os meus pais, para com os meus familiares, para com o meu trabalho e o meu transitar no planeta, né? E eles continuam. Se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Mas é preciso convir que, nesse sentido, ainda muito lhes resta a fazer. Quando, né, a civilização ela tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que falte o necessário. Então, por essa resposta, nós estamos longe de completar a nossa obra aqui. Porque falta bastante coisa para muita gente. A menos que o que falte por sua própria culpa. O mal para muitos é viver uma vida que não é a que a natureza lhes traçou. É então que lhe falta a inteligência para vencer. Há para todos um lugar ao sol. Mas com a condição de cada qual tomar o seu e não o do lugar do outro. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios das organizações sociais e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, as tarefas, independente da quantidade de ser humano no planeta, que tem as teorias né, que se puser muita gente no mundo, não vai ter comida para todo mundo, é um absurdo esse negócio. Né? Não importa quantas pessoas tiverem reencarnando, né? Tem uma notícia aqui que eu quero dar para vocês. Jaboticabal morreu de janeiro até hoje 193 pessoas de várias doenças. O ano passado, nesse mesmo período, morreu 243, se eu não me engano aqui. Sabe quantas crianças nasceram esse ano? 237. Então, né, a vida estua, embora os nossos desarranjos e vícios ainda estão ceifando vidas. Né? Há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de cada qual tomar o seu lugar e não do outro. E isso nós precisamos ter humildade. Não é? Podemos ter tudo, mas desde que os nossos também tenham. E aí começa todo o imbróglio, né? E eles vão continuando. Seria preciso ser cego, entretanto, para não se reconhecer o progresso que nasce nesse sentido, né? E tem realizado os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência, reunidas, não cessam de fazer para a melhoria da condição material dos homens. E, malgrado o crescimento incessante da população, a insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos nada têm de comparável aos de que há bem pouco tempo já se foi. A higiene pública, esse elemento tão essencial da energia e da saúde, desconhecido por nosso país, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio por toda parte. A ciência é posta em ação, contribuindo para o acréscimo do bem-estar. Pode-se dizer que atingimos a perfeição? Não. Certamente que não. Mas o que já se faz e o que se fez dá-nos a medida do que podemos e pode ser feito, com perseverança,
Se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que os fazem recuar em vez de avançar. Então é um alerta. Eu gostaria de deixar esse texto para vocês lerem e relerem, né, para que a gente possa realmente bem compreender esse comentário da espiritualidade nessa questão. Tá? 890, já entrando no item amor maternal e filial. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E a espiritualidade nos fala que é uma coisa e é outra também. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, ele preside por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte. Acompanhando os filhos além da tumba, vedes que há nele alguma coisa mais do que o animal. Então, os laços de família com o espiritismo não são destruídos, eles aumentam. Porque a família é uma instituição que remonta às origens da humanidade. No correr dos tempos, ela forma famílias espirituais e carnais. Então, é uma coisa e outra. A natureza, no amor de mãe pelos filhos, ele tem interesse o quê? Na conservação. Mas se você vê o sentimento. E esse amor é limitado ao quê? Às necessidades materiais. A hora que ele consegue ter autonomia, né, caçar sozinho, ele consegue ter uma vida sozinho, o animal dá linha, vai embora. Né? Então cessa os cuidados. Por quê? Porque torna-se inútil. Né? Então, a compaixão pelos animais está tão ligada com a bondade de caráter que só pode afirmar que quem é cruel com os animais não pode ser bom. Né? Aí uma frasezinha de Arthur Schopenhauer. No homem, já é diferente. Esse amor, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento, uma abnegação que constitui virtudes e sobrevive mesmo com a morte. Acompanhando o filho, além do túmulo, vede que há nele alguma coisa, né? Tem coisa a mais aí que no animal. Então é pela educação, mais que pela instrução, que se transforma a humanidade. Né? Allan Kardec. Embora na linguagem escrita e falada se confundam, usando-se comumente o segundo pelo primeiro, eles se diferenciam em seus significados. Né? Então a instrução é ilustrar a mente com certa soma de conhecimento sobre um ou vários ramos científicos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só pela aquisição do saber, mas especialmente na formação e consolidação do caráter. Então, a instrução forma o talento, a educação forma o caráter. O caráter é o conjunto dos traços particulares. O modo de ser de um indivíduo, a índole e o temperamento, o conjunto das qualidades boas ou más que esse indivíduo traz. Então, o caráter de uma pessoa define o quê? O grau de sua evolução espiritual. Porque só saber cientificamente falando não impede que eu construa bombas ou que eu produza, né, potências químicas a mais nas drogas. Então, a educação consiste na arte de formar caracteres e o conjunto de hábitos adquiridos. É muito importante essa fala de Kardec. Né? Então, nós precisamos formar caracteres e um conjunto tal deles que formem bons hábitos. Né? Então, fundamentos da educação. Pestalozzi fala o quê? O amor
é o eterno fundamento da educação. Não, nas bases de todo o programa educativo, o amor é a pedra angular, nos diz Bezerra de Menezes. Nós tínhamos aqui, né, em 1890, 1892, o Ministério da Instrução. Né? Tem até o artigo aí que eu coloquei. Depois inventaram o Ministério da Educação. Então, a gente, nessa confusão toda, né, vamos terceirizando tudo para o Estado, e os caracteres dos bons hábitos vão ficando esquecidos. Então, na questão 891, se o amor maternal é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos frequentemente desde o nascimento? O que acontece? Né? Se esse amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam esses filhos? Desde o nascimento. É, às vezes, uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação. Se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim, ou mau filho em outra existência. Ver, né, o item 392. No item 392, ele está falando do esquecimento do passado no Livro dos Espíritos. Por que os espíritos encarnados perdem a lembrança do passado? O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer. Na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa, sem transição, da obscuridade para a luz, pelo esquecimento do passado. Ele é mais ele mesmo. Por quê? Porque se eu não sei o que eu fiz para vocês, nós conseguimos interagir de uma maneira completamente diferente. Se tudo fosse de conhecimento, a nossa luz, que nós não damos conta de perdoar, e nós não damos conta de reparar. Então eu coloco o erro, revivo o erro e fico deprimido. Então, o esquecimento do passado, ele é uma bênção, porque senão eu não consigo avançar, nem de um lado e nem do outro, porque nós não, em muitos casos, nós não estamos prontos para o perdão que Jesus nos solicita. Então, é no núcleo familiar que, às vezes, retorna, né, as maiores desavenças. E o que precisa? Precisa equilibrar tudo isso com muito amor e com muita paz. Se o amor maternal é uma lei natural, né, por que existem mães que odeiam os filhos? E continuam eles. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades ao do filho para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Então, nesse debate, nessa pergunta, né, aí da figura da mãe, pode ser um dos pais, né, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser a avó, não importa, que às vezes agem como um aprisionamento, jogando uma âncora nos nossos filhos, que eles não conseguem evoluir, e que às vezes dificulta para que eles, inclusive, fracassem. Então, isso nós temos que estar muito atento para que a gente não crie mais esse ônus para nós mesmos. Então, a alienação paternal, nós vamos tomar cuidado. Porque se assim a gente fizer, quem vai ser a maior vítima talvez sejam os nossos filhos. Né? Então, o excesso de zelo também pode ser um mal. A gente pode pegar uma outra ponta. Né? A gente tudo faz achando que nós estamos no caminho certo. E será que está certo? Né? E aí nós criamos essas bolhas que as crianças não aceitam nenhum não. Né? Não pode, fica cheio de mimimi, não pode fazer nada. Então, tem os dois extremos que nós somos responsáveis enquanto educadores. E somos responsáveis enquanto filhos. E somos responsáveis enquanto família. E assim por diante. Né? Então, antes de fazer o mal ao teu próximo, vamos pensar bem nessa figura, né? Porque se eu der um pontapé nele lá, a tábua vai cair e nós vamos cair os dois juntos. Então, como lidar com brigas entre irmãos? Né? Como é que nós vamos fazer tudo isso? E a espiritualidade vai sempre nos orientando.
Quando os pais têm filhos que lhes causam desgosto, agora o contrário, né? Não é a mãe ou o pai que prejudica, mas agora é o filho que causa desgosto. Esses pais não são excusáveis, eles não podem ter a desculpa de não terem por eles a ternura que teriam se fosse um caso contrário, se fosse diferente. A espiritualidade fala que não. Porque se trata de um encargo. É um trabalho nosso. Que nos foi confiado. E a nossa missão é a de fazer todo o esforço para conduzir aquela personalidade ao bem. E olha como eles vão remeter à questão 582 e à questão 583. Por outro lado, esses desgostos são quase sempre a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. Colhem, portanto, o que semearam. Então, a ingratidão dos filhos e os laços de família, nós podemos encontrar isso no capítulo 14, honrai a teu pai e a tua mãe. Tem uma comunicação lá de 2,5 folhas ou 3 folhas, de Santo Agostinho, que é o final, que chama Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É a última comunicação desse capítulo 14, honrai teu pai e tua mãe. Vale a pena ler. Santo Agostinho ele nos fala o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, se nós estudarmos os instintos bons e maus que os pequeninos trazem e se manifestam, nós, educadores, sejamos pais, filhos, tios, né, padrinhos, o que não importa. Devemos aplicar. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas, né? Não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Então, tanto teremos os filhos que reclamam, como também teremos os pais que reclamam. Mas não devemos esquecer que pedimos essas provas e essas oportunidades, essa missão. E temos, né, que trabalhar. E esse trabalho vem de nós. Não precisamos levantar. Acordar cedo, fazer uma prece, levantar e trabalhar. Né? Trabalhar dentro de casa agora? Ótimo, mas tem que trabalhar. Ou dá para ficar dormindo? Quem vai fazer a comida? Vai cair do céu? É o maná lá, igual do Egito? Então, nós precisamos entender, né, que as possibilidades, elas nascem de Deus, mas o trabalho vem de nós. Por outro lado, esse desgosto quase sempre são a consequência dos maus costumes que os pais deixaram os filhos seguir desde o berço. E colheremos, estamos colhendo, e vamos colher para frente, né? Portanto, o quê? O que nós estamos semeando. Então, essa figura aí eu ponho para mim mesmo, né? Se a gente ficar carimbando toda a nossa família, e principalmente os mais próximos, né, os filhos, né, ou as mães, os pais, com tudo isso, nós vamos ter consequências não muito agradáveis, né? Por quê? Porque se a gente lotar disso, não cabe a parte espiritual. Não que estou condenando a coisa material, não é isso, mas o equilíbrio é achar isso. Então, como nós vamos fazer para equilibrar os ensinamentos da doutrina, conciliando com a vida material que temos? Como vamos conciliar tudo isso? Não é?
Que regra? Onde está isso? Né? Está na onde? Que moral que é? É na moral da instituição ou na moral interna? É na exógena ou na endógena? É na moral autônoma ou heterônoma? Podemos pegar. O Kant falava disso, Piaget falava disso, Kardec está falando disso, Herculano Pires está falando disso, o Canuto Abreu está falando disso. Né? E a gente, às vezes, fica meio perdido nesse negócio. Então, esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa estreita esfera. E à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos todos os problemas que temos. Isso também é uma mensagem de Fénelon, 1861, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. O mundo é a oficina, o corpo é a ferramenta, a existência é a oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir, nos diz Emmanuel. E para aqueles que são pais, o dever e a missão a cumprir é a boa educação e a formação dos caracteres e dos hábitos dos filhos. E dos filhos, mesma coisa. E dos padrinhos, mesma coisa. E dos tios, e assim por diante. Não muda nada. Então, a oração da criança, Emmanuel, né, corrige-me com amor. Quando a sombra do erro envolver-me o caminho para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem, onde estiver. Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que te devo e que devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues tua boa vontade, teu coração. Quanto a plantinha tenra precisa de água para prosperar e viver, dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Os filhos são sempre vínculos dos seus pais, mas nem sempre vínculos porque tenham convivido no passado. Vínculos porque carregam os mesmos tipos de débitos ou de virtudes, nos afirma Raul. Não necessariamente tudo que nos acontece é porque nós temos os destemperos e os desajustes do passado em personalidade uma para com uma. Acontece, mas nem sempre. Pode termos vínculo de tipos de débitos que temos que reajustar. E a família espiritual vai aumentando. Ou de virtude que ganhamos e que a gente precisa ter junto de nós. Todos nós temos o que dar e temos o que receber. Crescimento recíproco. Que o lar seja essa oficina, onde nós nos elaboramos para a felicidade. Então, pode-se considerar a paternidade como uma missão? Que a espiritualidade remete a essa questão. 582. E a espiritualidade fala, é sem contradita uma missão. E ao mesmo tempo, um dever muito grande. E às vezes a gente abandona essa missão e esse dever e sai em busca de outras paixões. Que é talvez a primeira, segunda questão lá, que a espiritualidade falou assim, olha, não coloque na nossa conta, na conta dos espíritos, nem na conta de Deus, o desregramento e o comportamento de uma busca que não era competência nessa vida. Então, a nossa missão, né, é sem contradita, né, a paternidade para aqueles que têm essa oportunidade. E é um dever muito grande, que implica, mais do que o homem pensa, na responsabilidade nossa para o futuro.
Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização fraca, débil, delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas os nossos desregramentos de comportamento vão carimbando neles todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Olha que lindo isso aqui. Né? Há mais homens preocupados em endireitar as árvores dos pomares e fazerem carregá-las de bons frutos do que endireitar o caráter dos filhos. Se este sucumbir, por sua culpa, terão de sofrer a pena. E os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles. Primeiro mandamento lá, né? Eu sou um Deus bondoso, zeloso, terei de indulgência até 1000 encarnações, né, para aqueles que me seguirem. Mas serei um Deus que tem uma lei severa, que cobrarei a iniquidade dos pais, nos filhos, na segunda e na terceira geração. A Bíblia começa com um hino à reencarnação, que é isso aqui. Se sucumbir por minha culpa, terei que sofrer a pena e os sofrimentos da criança na vida futura. Recairão sobre quem? Sobre eu que produzi. Vai cair sobre ele. Né? 2 vezes ele vai ser culpado. Porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. O melhor meio de honrar a Deus, na questão 673, né, é minorar os sofrimentos dos necessitados e aflitos. E os primeiros necessitados, os primeiros aflitos, são os mais próximos, né, começando por nós mesmos. Então, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é uma questão que está lá na questão 208. E isso é, para eles, uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Eles vão colocando. E na 583? E se a criança se transviar? O pai fez tudo certinho, lutou, né? Se esforçou, mas não deu certo. A criança se transviou. Apesar dos cuidados dos pais. Estes são responsáveis? Olha a resposta da espiritualidade. Não. Mas, quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada. E maior será o mérito, se conseguirem desviá-la do mau caminho. Porque o mundo está cheio de oportunidades de desregramento, de toda sorte. Para culminar, né, em alguns exemplos da foto aí, de quase que... Aí nós vamos precisar chegar no fundo do poço para fazer o caminho de volta. Né? E se a criança, continua Kardec, se tornar um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais? Estes se beneficiam com isso? Quer dizer, aí ele está invertendo agora, né? Quantas crianças que têm pais desregrados e dão bons filhos? Né? O pai vai se beneficiar disso? A espiritualidade só fala assim, Deus é justo. Né? Não dá para conceber um negócio desse. Então, o mérito na lei de Deus é de trabalho, é observando todos esses 10 mandamentos que nós estamos encerrando, né, com a última lei agora, dessa parte, né, que encerra toda a parte moral, né, embora toda obra é um tratado moral. O que não consegue, o que nós não conseguirmos resolver falando, conseguiremos resolver orando. O que não conseguimos solucionar em pé, solucionemos ajoelhado. Porque o que não se consegue fazer, Deus fará por nós.
o Evangelho do Divino Mestre, ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas, a má-fé, a ignorância, a simonia, tráfico de coisas sagradas, venda de bens espirituais. O império da força conspirarão contra ele. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas. É para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, novamente se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. A prece. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Quando o Evangelho penetra o lar, os corações abrem mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então, que possamos fazer, né? As nossas orações, os nossos fortalecimentos na fé, não nos esqueçando que a porta só abre de dentro. E nós deveremos, no Evangelho, numa oração simples, né, conseguir essa conexão com Jesus, com a espiritualidade amiga e com os nossos protetores e familiares que nos querem muito bem. Nós estamos encerrando esse capítulo, né? Semana que vem, os jovens